Bem, vai chegar uma altura da apresentação que eu vou precisar mesmo usar um papel para ter dados mais exatos, porque eu tenho em relação a datas e estatísticas, então vou precisar mesmo usar o papel. Bem, por que não conseguimos aprender com o passado? Será que o passado é tão insignificante assim que não representa nada em nossas vidas? Por que não olhamos, por que não aprendemos com aquilo que já viveram os nossos avós, os nossos antepassados? Por que não pegamos aquilo e criamos uma coisa nova para caminhar juntos numa sociedade melhor, sem erros, eliminando todos aqueles defeitos? A história da humanidade é que nem uma tapeçaria, tecida de fios, de conquistas, tragédias, avanços e retrocessos. Mas ao longo dos séculos, passando o tempo, nota-se que estamos sempre a tropeçar das mesmas pedras. Mas diante de tão rica sabedoria, por que não conseguimos aprender com o passado? Estamos constantemente a repetir as mesmas ações, os mesmos erros, e não conseguimos ir em frente, caminhar. O filósofo, que também é conhecido pelas suas grandes reflexões, Jorge Santayana, ele afirma que aqueles que não conseguem aprender com o passado estão fadados a repeti-lo. E para reforçar essa ideia, uso a ideia de Friedrich Nietzsche, que ele diz, no seu eterno retorno, ele diz que as pessoas que não aprendem com o passado estão suscetíveis a repeti-lo, mas em um ciclo. As ideias são meio semelhantes. Só que na do Nietzsche ele diz que é ciclo, um ciclo vicioso repetido, cheio de erros, passo o pleonasmo, em que nós não conseguimos aprender nem um pouco com o passado. Repetindo sempre, mas sempre as mesmas ações. Ações essas que de ignorância, o ser humano sempre pensa na sua excepcionalidade, que ele é o único, que consegue com aquela ganância. O ser humano é egoísta. Por isso, ele não consegue criar, mas só destruir. Ele não aprende. E provas durante ou ao longo do tempo que provam que o ser humano não aprendeu são as seguintes. Temos colapsos econômicos, como o de 1929, que é a Grande Depressão, e temos também 2008, que é a crise financeira geral. Tivemos primeiro a Grande Depressão, mas nós não conseguimos aprender com ela, tomamos sempre as mesmas más decisões e surgiu mais tarde a crise financeira geral ou global em 2008. Outros são as guerras mundiais. Temos a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 e a sua má finalização, os acordos maltratados na mesma, foram consequência drástica para a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939 a 1945, pelos maus acordos feitos lá, por não aprendermos com o passado. E com isso veio genocídios, veio mortes, massacres, famílias desestruturadas e muito mais. Muita gente perdeu familiares, amigos, irmãos, por uma mínima decisão errada. Perdemos tanta gente. Temos também desastres ambientais, como o de 1986, acidente nuclear de Chernobyl. Acredito que muitos de vós já ouviram falar da cidade de Chernobyl, que ficou desabitada.
A cidade que ficou completamente tóxica. E as pessoas que estavam lá algumas morreram e outras começaram a ficar deformadas, isso para os bebês, por causa da toxicidade da cidade. Mais tarde, 2011, surge o desastre nuclear em Foscone. Como? Mas se já vivemos um, como é que surgiu mais outro? Será que não estamos a repetir sempre as mesmas coisas? No desastre em Foscone foi de novo uma dificuldade na segurança. Não tinham criado condições para o trabalho. O mesmo que já havia acontecido. E repetimos novamente na história. Temos a cólera em Angola. Dados extraídos da OMS dizem que Angola já viveu cólera muito antes de 2011, mas eu vou começar em 2011. 2011 tivemos mais ou menos 2.284 casos e tivemos 181 mortes. Mais tarde surge, em 2016 a 2017, o surto afetou as províncias de Cabinda, Luanda e Zaire, resultado em 252 casos e 11 mortes. E como podemos ver, atualmente, estamos vivenciando mais outro surto de cólera no país. E a pergunta que fica é: como regredimos? Até onde vamos chegar com a nossa ignorância? Até onde nós vamos ficar estagnados no tempo, sem aprender com o passado? Até onde nós vamos se continuarmos assim? Também tem outros e vários cientistas que contribuíram para esta tese. Um deles posso citar que é o professor Paulo Freire. E com a ideia dele de educação bancária, ele passa a visão que a educação que nos é transmitida pelas escolas, aquela educação que não alimenta o espírito crítico, aquela cultura, aquele pensamento individual, prejudica as decisões futuras. Nós queremos conhecer, nós queremos ter toda a informação, nós queremos saber as causas, queremos saber as consequências. E isso assim ajuda a entendermos tudo como aconteceu e a termos uma reflexão e pensarmos no passado como um aprendizado. Temos também um dos atuais pensadores e historiador, Yuval Harari, em seu livro Sapiens. Ele diz que o ser humano não se atualiza. O ser humano não muda. A sua natureza nunca muda. Pode chegar à modernidade, pode chegar à globalização, podem vir tempos e tempos, mas o ser humano nunca muda. Seu espírito ganancioso, a sua luta pelo poder, aquela ignorância é natureza dele e nunca muda. E pelo tempo, isso só tem nos dado a entender que é verdade, porque estamos constantemente a ignorar evidências históricas que nos provam que estamos errados, mas nós gostamos de provocar. Um exemplo bem mais prático pode ser quando temos um bebê em casa e ele olha para uma vela acesa. Ele fica sempre com aquela vontade de tocar na chama. E quando toca, ele aprende que a chama queima e não volta a tocar na chama. Dá uns gritos, alguns pulos, mas ele aprende. Mas é isso que não está acontecendo conosco. Nós vivemos, provocamos, mas não aprendemos e muito menos aplicamos. Também um outro exemplo pode ser o atual que estamos a viver aqui.
Acredito que temos professores na sala. E a maioria dos professores está a dizer: mais 25% em retroativo é muita coisa. É muita coisa mesmo. 25% mais retroativo eu vou viver. É muito dinheiro. Alguns estão em 400, 300, quem sabe 500, né? Se chega até ali, por causa do tempo de trabalho. Mas uma coisa que nós estamos a analisar é que o combustível vai subir. O combustível vai subir. E quem falou isso foi o nosso presidente em uma reportagem. Disse que nós vendemos muito abaixo do preço. E outra coisa é que Angola parou de importar carne. As moelas, os pescocinhos, né? Angola parou de importar. E ao longo do tempo, até podemos viver felizes em março, mas daqui a pouco vai piorar. E vamos fazer o quê? Vamos regredir. Vamos voltar ao início. Não teve nenhuma alteração significativa. Os bolsos das famílias vão continuar apertados. E assim não continuamos. Não caminhamos. Muita gente pensa que a inflação não beneficia ninguém. Mas isto é mentira. A inflação beneficia quem tem primeiro o dinheiro. E quem tem o detentor desses valores é o governo. Quando há inflação, a primeira pessoa a negociar, a dar para as empresas, é o governo, primeiro beneficiário. Depois, vai para as empresas. Depois, pequenos empresários. E quando chega para a população, os preços já estão disparados. Já estão bem acima do preço. E como uma solução para este caso, podemos nos apegar à ideia de Walter Benjamin, que ele diz que devemos alimentar ou semear uma cultura crítica. Aprender com o passado. Nós devemos ter um conhecimento amplo e não simplesmente ficar naquilo que tem nos ensinado. Nós devemos saber criticar. Nós devemos pegar tudo, toda a informação, interiorizar e não só deixar a devagar na nossa mente. Esta tese procurou explorar os motivos pelo qual o homem não consegue ir para frente, apresentando que ele é ignorante, ganancioso e que fica nem ali para o passado. Esta tese não fica simplesmente como um trabalho acadêmico que veio aqui para ser apresentado, mas para os poucos que estão aqui, nós devemos mudar essa mentalidade. Nós devemos criar uma coisa nova. Nós devemos refletir, aprender com o passado para não cometer os erros do passado, para criarmos novas coisas. Como dizem Provérbios 1:5, o sábio ouve e aumenta o seu conhecimento. E podíamos dizer que o insensato ouve sim, mas o conhecimento não interioriza. E vai. É perdido no tempo. Eu gostaria que todos tivessem e sempre que recebessem uma informação, refletissem, pensassem e não simplesmente recebessem ela como se não fosse nada. E assim termino a minha apresentação. Eu sou Danilo Daniel e obrigado por terem me apreciado.
fazermos jus ao nosso lema, temos aqui algumas questões. A primeira. Então, a humanidade está a regredir em alguns aspectos. Não tem aprendido com o passado. A primeira questão é a seguinte. Por que motivo, não é, na opinião do Danilo, a humanidade, não é, apesar de tantos eventos já ocorridos, não consegue tirar lições úteis do passado? Qual é não encontrei uma resposta salutar na tua conclusão, na solução. Citou Walter Benjamin, salientou que devemos apenas alimentar ou semear uma cultura crítica. Será que isso basta? Será que uma cultura crítica, uma consciência crítica basta para que se possa tirar lições úteis do passado e não se repetir no futuro ou no presente mesmo? Bem, podemos pegar a ideia do princípio de George Santayana e a ignorância do homem é que nos leva a acreditar na sua própria excepcionalidade, acreditar que ele é único e que cada geração é única e não pode aprender com o passado, é que contribui para que o homem não aprenda com o passado. A ignorância? A ignorância, acreditar na sua própria excepcionalidade. Ele acredita que cada geração é única e vê os eventos do passado como simples histórias e não tira proveito de nenhuma história ou do passado, não tira proveito do passado. Mas Danilo, essa afirmação é absoluta. Será que em nenhum aspecto a humanidade presente extraiu lições do passado? A humanidade tira sim algumas lições do passado, mas essas lições que sempre, normalmente, têm sido mais tarde desvalorizadas. Nós temos aprendido com o passado, principalmente aquilo que nos ensinam nas escolas, mas o que nos ensinam nas escolas é um conteúdo selecionado, pré-selecionado, e não é toda a história. E muitas vezes nós estamos a repetir sempre as mesmas coisas, os mesmos erros, e não nos dão a liberdade de ter um senso crítico, de interrogar a própria história. Como é que isso foi acontecer? Um exemplo prático é que até agora nos dizem que nós expulsamos os portugueses com katana. Mas os portugueses têm pistola. Aí não falta um dado. Enquanto você está vindo com katana, eu te dou já 3 tiros. Matei 3 homens. É esses dados que, na conclusão, tentei explicar. Nós queremos saber a história completa. Nós queremos ter todos os dados. Nós queremos saber como é que aconteceu e não simplesmente uma parte dela. Mas Danilo, nós temos aqui o historiador Fio, depois poderá nos ajudar. Mas será possível saber de toda a história? O que entendes por história? Aquilo não é aprender com o passado, por meio, claro, da história. Que a história, segundo o professor Vitorino Magalhães Godinho, é a maneira de bem pôr os problemas de hoje, não é? Graças a uma indagação científica do passado e virada para a preparação dos tempos futuros. Sim. Claro que a história não trata de tudo o que aconteceu no passado, não é? São os aspectos centrais, não é? Sim, Aspectos mais relevantes. centrais. Mas será possível aprender tudo? Dizes que não, nós não aprendemos tudo, nós não nos contam toda a história aqui, toda a história é essa que tu queres aqui descortinar. Toda a história... Em que sentido? Quando eu me refiro a toda a história, é que eu vejo como um conteúdo programático, né? Aquele que, no final de tudo, ainda vais ter uma dúvida. Vai receber uma informação e terás sempre uma dúvida. Será que foi mesmo assim? E o mesmo aconteceu à minha apresentação passada, quando eu estava a falar sobre a Grécia Antiga. Sim. Bem, do que nos dizem os conteúdos, os materiais, a Grécia Antiga foi uma democracia direta. Mas quando nós vamos para a definição de democracia direta, onde todos tinham direito de opinar,
E vamos ver quantas pessoas tinham na Grécia Antiga. Nem todos opinavam. Isso também cria uma certa confusão na minha cabeça. Mas nem todos opinavam. Como é que é uma democracia direta e definem democracia direta, mas nem todos opinam? Sim, Danilo, eu penso que na edição passada o professor Piedade já fez questão de, enfim, sugerir aqui alguns aspectos. É que no contexto grego, não é antigo, em questão, quando se fala democracia, tem de se olhar para a cidadania. E claro que nem todo indivíduo tinha o estatuto de cidadão. Portanto, aí a democracia, apesar de ser direta, deve ser contextualizada. Sim, contextualizada. Atualmente, Sim, isso acontece. Nem todos votam. E é pelos critérios estabelecidos pela CNE, sim. Mas então, a mulher não votar estava nos critérios dele. Então, a mulher também não era cidadã da Grécia. Então, isso já constitui um erro. E não podemos chamar democracia direta. Então, viam também a mulher como um objeto. sim, e claro, e daí o teu tema, aprender com o passado. Sim. Sabes que depois de certo Então, tempo a isso aqui mulher. atualizou-se, né? Ou renovou-se. Não é o mesmo que se pratica atualmente. Agora a mulher chega a ser muito mais valorizada e desempenha cargos até muitas vezes melhor que os homens. Mas isso são erros que não deveríamos viver. O homem é ignorante. E Danilo, aproveitando esse dado que traz aqui à tona, não será o estatuto atual da mulher, a posição atual da mulher na sociedade, um exemplo que destrói toda a tua perspectiva, dizer que o homem não aprende com o passado? Vimos que no passado a mulher não era valorizada, não era tida, Sim, em alguns aspectos era tratada como objeto, mas hoje, não é? Vemos sim, uma certa é um melhoria nesse exemplo, aspecto. mas não total. Sim, mas um aprendizado do É um passado. aprendizado, sim. Então, o homem, quer dizer, a humanidade tem aprendido com o passado. Tem aprendido, sim, com o passado. Uhum. Mas em certos campos, né? Em alguns campos. Muito bem, tá bem, Danilo, já entendi qual é a tua. Depois, não é? Aqui a título de sugestão, não é para não levarmos muito tempo. O Danilo melhorou significativamente, mas continua a cometer alguns erros. Trouxe aqui muitos dados, isso é muito bom. Citou É. Paulo Freire, falou da. E Paulo Freire, claro, defende uma perspectiva de educação crítica. Quando Danilo consegue questionar, indagar, isso é importante. Quer dizer que a educação, num ou noutro aspecto, está a alcançar o seu objetivo. Depois falou aqui da inflação, que trouxe muitos dados que depois, já no final da tua apresentação, a estrutura argumentativa ficou assim meio baralhada. Nada assim. Irá defender o quê? Penso que das próximas vezes deve estruturar melhor esses dados que traz, tal como o progresso que conseguiu alcançar hoje, que continue, não é, nessa direção para continuar a aprender, não é? Com essa lição, com esse que daqui a pouco será Aprender já com o passado, passado, sim. para que, não é, possa ter um argumento escorreito, não é, e sem defeito. Sim. Mas de qualquer das formas pensamos que está de parabéns. Já agora, bom dia a todos. Danilo, bom dia para si. Obrigado. A quando da sua apresentação, por razões alheias à nossa vontade, eu não estive, mas depois acompanhei a partir da página da UFIL, acompanhei a sua prestação. Por acaso foi um tema bastante interessante. Eu gostei do que vi, porque foi bastante ousado falar de monarquia e democracia. Foi bom ter visto o seu vídeo. E também hoje estive atento, e porque tinha mesmo que estar atento, uma vez que a vez passada não estive, então tive mesmo que estar atento. E fizemos aqui algumas anotações e que levo como recomendação. Quando dão-nos a palavra, ok? Bom dia a todos, vamos imaginar, sou mestre de cerimônia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esta nossa palestra. O nosso preleitor é Danilo Castro, ele vem, blá, blá, blá. Então, tenha bondade. Não considerar esta minha saudação enquanto mestre de cerimônia como tua, ok? Também obedeça este parâmetro. Não saudou. Por esquecimento, simplesmente. Não, preparei mesmo assim.
Ok, ok. Preparei mesmo assim. Acho Não existe uma obrigatoriedade em saudar no princípio, mas mais lá por fim, mesmo quando terminou, então podia dizer: esta é a minha apresentação e votos de um bom dia a sim, todos não saudei, mas agradeci por terem me por apreciado. terem. Ok, certo. O agradecimento é sempre bom. Então, este é um detalhe. Agora, outro detalhe é que nunca, não vamos, não existe uma obrigação para pedir autorização da plateia ou do auditório para o uso de qualquer recurso. Sim, Ou mas seja, os papéis, né, eu dizer vou usar um papel, não sei se é uma regra do concurso, porque estamos num concurso, mas quando não estiver num concurso, use o papel, não precisa se preocupar em pedir autorização. Okay? Pode usar o papel, porque você disse, bom, vou usar um papel, vocês vão ter que me desculpar por causa dos dados. Não, você tem a liberdade, porque falar em público não é um teste de memória. Não é um teste de memória. Sobretudo quando são você vai trazer dados muito factuais, como datas, estatísticas, enfim. Pega no papel sem qualquer problema. Olha para a projetora, projeta e apresenta. Isto é normal. Agora, quando você vai estar apreensivo, e porque estava apreensivo, sobretudo no princípio, outra recomendação, trazem cartolina ao invés da A4. sim. Porque se estiveres apreensivo, enquanto eu falar e tremer, isto faz barulho e todo mundo vai dar conta. E eles vão rapidamente perceber que estou meio que incomodado. Mas se for uma cartolina, dificilmente eles vão dar conta que estou assim a tremer. Em alguns momentos eu consegui perceber que estavas assim a... Então a recomendação, ou dobra, se não tiver a cartolina, dobra e ele vai ficar pesado. Sim. Você vai dobrar assim bem e vai ficar mais pequeno ainda. Okay? Vai ser uma espécie de guião, ou traga mesmo uma cartolina. Se não tiver a cartolina, só que infelizmente aqui não temos uma mesa, posa, ok? E olha, escreve a um tamanho que te possibilita, você vai olhar e vais falar isto, porque se você pegar, então tem esta dificuldade. Agora, tem uma coisa que faz parte muito da nossa personalidade, mas independentemente disso, nós precisamos fazer um esforço no sentido de comunicar com entusiasmo, ok? É parte da sua personalidade, parece-me ser um pouco melancólico, uma pessoa muito calma, mas mais emoção, mais entusiasmo. Falar com emoção não é falar de forma emocionada, é falar mostrar algum interesse, não é só porque, vou lá falar, não, mas você tem que se mostrar à vontade, sorrir quando necessário, mostrar aquele contato, é também uma espécie de empatia. Um orador muito sério, assim, muito calmo, se não corres o risco de estar a falar e as pessoas a dormir, você já, acaba já, e não pode ser. Então tem que mais vontade, sobretudo quando você sabe que o teu discurso vai ser longo, então tens que demonstrar energia, faltou entusiasmo, este também é um reparo. Outro reparo, é preciso adequar, quando vamos pensar num tema, é preciso adequar ou contextualizar os exemplos com público-alvo. Independentemente da complexidade do tema, o que faz toda a diferença em termos de persuadir o auditório são os nossos exemplos. Quando você traz a crise de 1929, depois a crise de 2008, para este público, a questão é, eles mesmos assim vão dizer, eu vou fazer o que é com esse dado? Então é preciso você falar, aprender com o passado. Na minha perspectiva, tinhas que trazer um exemplo para que cada um aqui aplique na sua vida muito pessoal. Ou traga uma história de uma individualidade e que provavelmente alguém vai se rever nesta história, ou traz, assim, fala de fatos do dia a dia, também vai servir para impactar. Porque os exemplos que você trouxe, ok, mas não impactou. Salvo se o público não for diversificado, for um público já direcionado, por exemplo, governantes. Você vai palestrar para políticos, para gestores públicos, que é o que você, por sinal, deseja ser. Para gestores, para um grupo de governantes
vá lá, na administração, sei lá onde, aprender com as lições do passado. Tivemos a crise de não sei lá o quê, tivemos isto, inflação aqui, o que é que Mussolini fez, o que é que Roosevelt fez, aí sim. Okay? Porque você vai estar a falar para gestores, porque o público-alvo é único, é um público-alvo homogêneo, são políticos, aí a mensagem é em cima. Mas para um público diversificado, no nosso contexto, acadêmicos, jovens, enfim, tinhas que, para além desses exemplos, se calhar trazer, contextualizar exemplos muito motivacionais, muito virados para a vida pessoal. Okay? Porque nada ficou patente sobre aprender com as lições do passado para cada um aqui, individualmente. Porque você não trouxe um exemplo que se adeque à nossa vida pessoal. Em algum momento, o professor Eunício também já falou, em algum momento parecias que estavas perdido, mas não perdido porque já não tinhas o que dizer, mas a estrutura argumentativa, existe uma estrutura, não só no discurso escrito, e permanentemente temos estado a falar sobre isso, não só no discurso escrito, mas também verbalmente, quando a gente vai falar, temos sempre um início, um meio, um fim. E quando digo que em algum momento parecias perdido, aquela hora da inflação, do salário, o nosso presidente deu uma entrevista, só que mais tarde depois vinhas se enquadrar, mas era um dado que em algum momento eu me perguntei, parece desnecessário. Era necessário, mas era só porque depois, em termos de estrutura, faltou aí, se calhar, alguma ligação. Ligação esta que depois, mais tarde, vinha, quando incitou uma reflexão com provérbios, no caso, fez a menção do livro de provérbios. Quando vamos concluir, aqui já na conclusão, quando vamos concluir, precisamos ser, a introdução e a conclusão precisa ser breve. Depois de dar aí o provérbios e esclarecer, tentou continuar, só que depois disseste, e assim termino a apresentação. Quando podias concluir, mesmo depois da reflexão, depois do provérbios, aquele esclarecimento, aquele apelo que você lançou, e aí termina. O que aconteceu é, deixaste a reflexão, mencionaste o livro, esclareceste um pouquinho, tentaste seguir, percebeste que parece que já não dava, por isso é que disseste, e assim termina a apresentação. Quando terminar, nem precisa dizer que assim termino a minha apresentação. É só utilizar conectores, a reflexão, e as pessoas rapidamente vão perceber que você terminou. Estas são as recomendações no âmbito da oratória. Agora, só para não querer roubar aqui a responsabilidade do professor Eunício, mas como estamos num ambiente acadêmico, historicamente falando, quando estavam aqui a discutir, existe no campo da história, enquanto ciência, fala-se de facto histórico e um facto social. Quando disse que a história podia estudar tudo, teríamos uma ciência muito abrangente, assistematizada e não assim sistematizada, o que foge, se fosse assim, fugiria do caráter científico. A história fala só de facto histórico, tudo aquilo que impacta as gerações, tudo aquilo que altera o paradigma sociopolítico das sociedades. A história, enquanto ciência, fala disso. Porque se falar toda coisa que acontece no mundo, quer dizer, vamos ter uma ciência, vamos ter uma história, quer dizer, universal, mas assim, completamente desorganizada e sem fim. Pode até ter princípios, mas não vai ter fim, do senso comum, porque todo dia existem factos sociais. As pessoas nascem, é um facto social, mas como a pessoa pode nascer, aí pode-se determinar se é um facto social ou um facto histórico. Então, todos os factos históricos têm lugar na história. Outra ideia, expulsar os portugueses com katanas, isso não existe. Os colegas que ensinam isso é falso, porque os portugueses, por exemplo, a independência foi em 1975. Em 1961, que foi a luta armada com katana, não foi uma expulsão, foi uma invasão à cadeia de São Paulo. Dá-se início. Só que nós dizemos, expulsamos os portugueses com katana. Isso é muito no senso comum. Muitas das vezes usa-se e este dado não me veio só da cabeça, mas foi o que eu tenho aprendido na escola. Na escola, sim, é o que estamos a dizer. Né? Em história disso, o facto histórico é o que é, ou seja, a história é o que é e é imutável.
muitas das vezes a forma de ensinar ela é mutilada por interesses políticos, por interesses econômicos. Por exemplo, quem do MPLA faz todo sentido dizer que expulsamos os portugueses com katana, ou se tivermos exageradamente um espírito nacionalista, se tivermos um nacionalismo exacerbado numa discussão com portugueses, vos expulsamos com katana. Isso é aquele orgulho, mas que cientificamente, assim, se formos ao rigor da verdade, não é verdade, passa a repetição. Okay? Aquilo só foi uma invasão e não foram todos angolanos, foi um grupo de nacionalistas que precisavam salvar alguns. Claro, foram repelidos com armas, enfim, mas naquele grupo, ainda assim, foi possível, mas aquilo não determinou a expulsão. Depois daquilo, os portugueses não saíram, ainda continuaram. Por isso é que seguiram-se outras lutas. Então era essa chega que eu queria dar. Não tem nada a ver com oratória, o que tem a ver com oratória já dissemos. Obrigado e passo ao mestre Tambinga. Da minha parte, aliar para imitar a maneira como apresentou, não cumprimentou nem nada. E não sei, como se deve aprender com os exemplos. Sim. E é um exemplo que deu. Disse que preparou mesmo assim. Sim, este aqui eu via sempre nas outras apresentações, tipo, as outras apresentações estavam sempre a cumprimentar, sempre que subia não me vem agora a palavra, mas Apresentador, também como o apresentador, sim, sempre chegava, cumprimentava, às vezes sem conta. Eu achei que isso era muito desnecessário, toda hora cumprimentar, né? Pois. Tá bem, mas a educação não deve nos cansar. Não é? Sermos educados. Sim. Não deve nos fartar, não é? Estou farto de ser educado. Tá bem. Da minha parte, e aliás, cumprimentar. Com o mesmo, cumprimentar. Sim. Deve sempre dizer isso. Da minha parte, é pouco que tenho a dizer. Apenas, numa das nossas categorias, nas frases com uma colocação pronominal. Sim, sim. Primeiro, quero também enfatizar o progresso que teve. E eu penso que é em função das recomendações passadas, que inclusive hoje veio um pouco melhor, mas também um pouco mais tenso. Quando eu entrava, eu encontrei lá fora a decorar datas, e eu disse que esse mesmo lá vai ter problemas. E veio a tê-los. E antes que eu entre, acho que os dados que apresentou estão aqui, não é? Nessas folhas. Algum dos exemplos históricos. Ok. Não precisava. Uma folha assim mesmo, pequenina, que ajudava. Primeiro, porque uma folha dessas, você não consegue mostrar que está trêmulo, que a folha é muito pequena. Sim. E depois você não fez textos, eram apenas datas. Você não pode meter uma data com uma letra 12 numa folha, assim, numa folha 4. Essa pode criar mais problemas. Enfim, está bem, mas no que tem a ver comigo, é dizer que teve duas passagens flagrantes de má colocação pronominal, provavelmente no processo da pronominalização. Chegou a dizer, mas o conhecimento o homem não interioriza. A regra é o complemento direto, quando surge numa ordem invertida, ele devia aparecer ligado ao verbo que o chama. Porque disse que um complemento, como esse complemento direto é parte constitutiva do predicado que o seleciona. Quando se diz em linguística o predicado seleciona, significa que aquilo que o predicado seleciona, o predicado é um verbo, no fundo da definição, o predicado é o verbo e tudo que ele seleciona. Portanto, os elementos que ele seleciona significa que, do ponto de vista semântico, quer dizer, para a interpretação, para o significado, eles são elementos necessários. Então, por isso que se diz que o verbo seleciona os complementos obrigatórios na linguagem de Celso Cunha. Então, quero dizer, quando esse complemento surge na ordem invertida, significa que ele não está a seguir ao verbo que selecionou, que é o chamado predicado, ele aparece antes, que já é, por isso que é invertida, porque ele está a aparecer antes do verbo que o puxa.
Depois da vírgula, portanto, vem uma espécie de ordem normal, em que está o sujeito, depois está o verbo. A regra manda que, já na forma pronominalizada, o complemento seja repetido. Ou seja, aqui, mas o conhecimento a gente não interioriza, não. Mas o conhecimento a gente não o interioriza. Não interioriza. Sim. Esse U é repetição de quê? Do conhecimento. Conhecimento. Regressa quando o complemento direto aparece na ordem inversa, sobretudo na ordem que ele está antes do predicado que seleciona, geralmente também antes do sujeito, ele deve ser replicado já na forma pronominalizada depois do referido predicado. Então o conhecimento a gente não O interioriza. assim está certo. E eu mesmo que fui a dizer, quando disse os pescocinhos, o governo não vai importar. Ah, Como é que devia ser? não o vai importar. Não, no caso são os pescocinhos. Os pescocinhos, depois continue. Os pescocinhos, Sim. o governo não o vai importar. Não os vai. Não os vai importar. Sim, não Importar. os vai importar. Sim. É assim que é correto, não é? Pronunciar. Articular a frase e conjugar o verbo. Sim. São as únicas falhas que flagrantemente consegui notar. As outras, eu penso que para tentar prestar atenção, foi tendo paragens longas enquanto apresentava, porque queria apresentar as conjugações, as frases no devido lugar. Embora tivesse cometido, não é, sem regra, elisões. Quer dizer, foi fazendo paragens, e essas paragens depois, para quem está a avaliar, dão alguma dificuldade. Por exemplo, no momento em que eu penso que você devia usar, por exemplo, uma conjunção, você faz uma paragem e depois continua. Devia dizer, por exemplo, mas depois da paragem, porque a paragem é um elemento agramatical, Sim. mas supre muitas lacunas. Às vezes, por exemplo, acho que deve já ter em mente que há momentos em que nas chamadas frases assindéticas, você não precisa usar i. Aqui, o João chegou, agora já saiu. Deveria ter dito i, E já sai. já saiu. Mas não precisa. Portanto, a vírgula, que no fundo é sinal de pausa, pode suprir algumas lacunas conjuncionais de ligação. Agora, a questão é quando o discurso todo é elíptico nesse sentido. Quer dizer, eu fico sem como avaliar. Mas no seu caso eu consigo entender que só não usou porque se calhar não ia conseguir usar ou não sabe usar. Em outros casos podia dizer fez de propósito. Quer dizer, ele sabe que nesse preciso momento podia não ter usado e não faria nada com o processo discursivo. Mas no seu caso eu acho que seria modesto demais dizer, pronto, a razão é essa. Não soube mesmo como usar. Foi fazendo paragens. Mas em função dessas paragens que não encontramos falhas explícitas. Mas é claro que num discurso mais fluido, penso que teria como ser avaliado nesse sentido e se calhar teria tido muito mais erros. Mas se chegar à final, vou puni-lo por essas falhas. Sim. Então vá já treinar. Da vez passada, eu acho que estive com o professor Cassala a avaliá-lo. Sim. Uhum. Ele teve um discurso mais, não é? Mais assim, mais a andar. Naturalmente e enfim e tal. E hoje veio muito concentrado e tirou-lhe alguma naturalidade na apresentação. E se feriu aos outros, do ponto de vista da avaliação, beneficiou-te na avaliação que eu faço. Mas eu estou a repetir que na próxima vez, se o procedimento for esse, eu vou puni-lo.